Olá, tudo bem? Estamos juntos para iniciar o nosso módulo 7 de Físico-Química, frente 2, segundo semestre. Eletroquímica, estudo das pilhas. Como nós vamos ver, a eletroquímica se divide em dois grandes grupos, o estudo das pilhas e o estudo da eletrólise. Esse conteúdo, eletroquímica, ele está presente em qualquer prova, de qualquer vestibular, de qualquer nível. Nós temos constatado questões de eletroquímica no Enem, e aí podemos ir para o nível mais alto, as provas do IME e ITA, onde todos os anos questões de eletroquímica, muitas vezes tanto de pilhas como de eletrólise, estão presentes nessas provas. E ao longo dessas aulas, do módulo 7, depois do módulo 8, nós vamos aprender tudo que é necessário de eletroquímica para que você faça com grande tranquilidade qualquer prova de qualquer vestibular e aí isso seja fundamental para você conquistar aquilo que você está planejando para você, tá bom? Então vamos iniciar o nosso estudo de eletroquímica, estudo das pilhas. A eletroquímica é a parte da química que vai estudar as relações existentes entre eletricidade e reações químicas. Nós vamos ver que tem reações químicas espontâneas que produzem corrente elétrica, e aí isso pode ser classificado como uma pilha, e nós vamos ver que existem reações químicas não espontâneas que vão ocorrer porque você fornece energia elétrica para que ela ocorra. Aí nós teremos uma eletrólise. As reações que nós vamos estudar são reações bem particulares, são reações de oxirredução. As reações de oxirredução, muitas vezes também chamadas de reações redox, elas estão entre as reações químicas mais comuns e mais importantes. Nos módulos de química geral, você vai estudar as classificações das reações. Reações de síntese, reações de decomposição, simples troca, dupla troca, reações de oxirredução, são reações muito importantes. A oxidação, como nós sabemos, significa perda de elétrons. Quando um elemento perde elétrons, ele se oxida. O seu NOx aumenta, por exemplo, quando o ferro metálico perde 2 elétrons, ele se oxida, se transforma em ferro 2+, no cátion ferro 2+. Já a redução se refere ao ganho de elétrons. O ferro 2+, se ele ganhar 2 elétrons, ele volta a ser ferro zero, né? Ferro metálico. E aí, quando ocorre redução, o NOx diminui. O ferro 2+, que tinha NOx 2+, quando ganha 2 elétrons, passa a ter NOx 0. Então, na oxidação, perde elétrons, o NOx aumenta, o número de oxidação aumenta. E na redução, ganha elétrons, o NOx diminui. São conceitos básicos que a gente estuda até mesmo na química geral. E aí, como eu lhe disse, a eletroquímica se divide em dois grandes ramos, o estudo das pilhas e o estudo da eletrólise. Pois vamos ver o que é uma pilha e vamos ver também o que é uma eletrólise. O que é uma pilha? Uma pilha é uma reação química de oxirredução espontânea que pode ser usada para produzir corrente elétrica. Então, toda reação química de oxirredução espontânea que pode ser utilizada para produzir corrente elétrica, isso é uma pilha. E o que é eletrólise? Eletrólise é o fenômeno inverso da pilha. A eletrólise é uma reação química de oxirredução não espontânea que só vai ocorrer porque você vai fornecer corrente elétrica para que essa reação de oxirredução não espontânea passe a ocorrer. Então, desses dois ramos da eletroquímica, no módulo 7 nós vamos nos dedicar exclusivamente ao estudo das pilhas. E depois, no módulo 8, vamos nos dedicar exclusivamente ao estudo da eletrólise. Muitas vezes aparecem sinônimos, termos sinônimos nas provas, e nós temos que saber o que realmente eles significam. Por exemplo, esse termo célula eletroquímica. Célula eletroquímica é um termo genérico. Tanto pode se referir à pilha, como pode se referir à eletrólise. Eu até coloquei aqui, célula eletroquímica é um dispositivo em que uma corrente elétrica é produzida por uma reação química espontânea, aí nós teríamos uma pilha. Quando uma corrente elétrica é produzida por uma reação química espontânea, nós teremos uma pilha. Ou então, essa corrente elétrica é usada
para forçar a ocorrência de uma reação química não espontânea, aí nós teríamos uma eletrólise. Então fique atento, porque isso é muito comum, por exemplo, e já vi em provas do ITA e do IME, uma célula eletroquímica, ele ainda não está dizendo se é pilha ou eletrólise. Continue lendo o enunciado, vendo os dados que virão, observando os dados que estão dispostos na questão, que aí ele vai te dar condições de perceber se aquilo é uma pilha ou uma eletrólise. Então, célula eletroquímica é um termo genérico que pode se referir tanto à pilha quanto também à eletrólise. Mas pilhas, existem também sinônimos para pilhas. Por exemplo, célula voltaica, célula galvânica ou pilha são termos sinônimos. Então, é muito comum em prova. Uma célula voltaica é uma pilha. Uma célula galvânica é uma pilha, ok? São reações de oxirredução espontâneas. Para a eletrólise, nós temos aí dois termos. Célula eletrolítica, não confundir com célula eletroquímica, né? Que é um termo genérico. Célula eletrolítica é sinônimo de eletrólise, que é uma reação de oxirredução não espontânea. Então fica aí essa advertência para esses sinônimos que podem aparecer. Célula eletroquímica, termo genérico para pilhas ou para eletrólise. Célula voltaica, galvânica e pilhas são reações de oxirredução espontânea. Célula eletrolítica ou eletrólise são reações de oxirredução não espontâneas. As reações de oxirredução, como eu disse, são reações entre as mais comuns e é muito fácil a gente identificar numa reação química de oxirredução, obviamente, qual é o elemento que está se oxidando e qual é o elemento que está se reduzindo. Vamos ver aqui um exemplo, uma reação muito simples, que é quando você coloca, por exemplo, um metal, como o zinco, em ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, onde o zinco vai se oxidar e o H+ proveniente do ácido vai se reduzir, produzindo gás hidrogênio. Então vamos ver, ó, o zinco vai ser adicionado ao ácido clorídrico, produzindo uma reação química espontânea. O zinco sólido, ele se oxida, se transformando em zinco 2+ aquoso. O NOx do zinco era 0, agora é 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons, sofreu oxidação, o NOx aumenta. O H+, proveniente da ionização do ácido clorídrico, vai se transformar em gás hidrogênio, que é liberado para o meio reacional. O NOx do H+ era +1, o NOx do gás hidrogênio, substância simples, o NOx é 0. De +1 para 0 significa que cada H+ ganhou 1 elétron, portanto o NOx diminuiu de +1 para 0. Na redução, o NOx diminui. Quando nós temos uma reação de oxirredução, tem a lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier. Nós já estudamos isso, que uma das consequências da lei de Lavoisier é o balanceamento das reações químicas. Quando você balanceia uma reação, você está igualando o número de átomos dos reagentes dos produtos. Se você iguala o número de átomos, obviamente, você acabou igualando também a massa dos reagentes dos produtos. Nós temos aqui 1 mol de zinco, 1 mol de zinco. 2 mols de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio, a reação química está balanceada. Então, a quantidade de cada elemento presente no início e no final da reação deve ser a mesma. Afinal de contas, a lei da conservação da massa, a lei ponderal de Lavoisier, tem que ser obedecida. E nós temos também a conservação da carga, isso é importante. Em toda reação de oxirredução, a carga dos reagentes e a carga dos produtos tem que ser iguais. Não estou dizendo que tem que ser 0, elas têm que ser iguais. Se no reagente tiver -2, no produto tem que ser -2. Se no reagente tiver +3, no produto tem que ser +3. A carga tem que se conservar nas reações de oxirredução. Isso é muito importante quando nós estivermos aprendendo, e nós vamos aprender nesse módulo, o balanceamento pelo método do íon-elétron, ok? Então vamos lá, qual é a carga aqui dos reagentes? 2+. Nós temos 2 cargas positivas nos reagentes. Qual é a carga dos produtos? 2+. Nós temos 2 cargas positivas nos produtos. Então isso é muito importante. Em toda reação de oxirredução, além de haver uma conservação da massa, portanto o número de átomos dos reagentes dos produtos são iguais, há uma conservação da carga. A carga do reagente, dos reagentes e dos produtos, elas são iguais. Avançando, está aqui uma imagem que vai mostrar a ocorrência dessa reação de oxirredução.
quando você coloca zinco em pó na presença de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Nós temos aqui o zinco em pó sólido na espátula. Nós temos aqui uma solução de ácido clorídrico, onde o ácido clorídrico está ionizado de maneira simplificada na forma de H+, e de Cl-. Quando você coloca o zinco, essa reação ela é bem intensa, é uma reação bastante exotérmica, o sistema aumenta bastante a sua temperatura, o zinco se oxida, se transforma em zinco 2+, portanto perde 2 elétrons, e o H+, presente na solução de ácido clorídrico, se reduz, ganha elétrons e se transforma no gás hidrogênio. Esse zinco 2+, na presença de Cl-, nós podemos dizer que ele forma um sal, que é o cloreto de zinco, que é um sal solúvel, ele permanece dissolvido e dissociado na solução. Então, de maneira mais didática, apenas nos interessa o zinco, que se oxidou e se transformou em zinco 2+, e o H+, que se reduziu e se transformou em gás hidrogênio. Essa reação aqui, ó, zinco sólido mais 2HCl, dando ZnCl2 e gás hidrogênio, ela pode ser simplificada, porque no reagente nós temos 2Cl-, e no produto também nós temos 2Cl-. Isso a gente chama de íon espectador. Na verdade, ele não participa da reação, ele está nos reagentes e nos produtos. Se a gente cancelar aqui 2Cl- e 2Cl-, vai sobrar essa reação anterior, que é a reação iônica, a reação que realmente ocorreu. Foi o zinco se oxidando, se transformando em zinco 2+, e o H+ se reduzindo, se transformando em gás hidrogênio. Veja que o Cl- do reagente foi cancelado com o Cl- do produto. Ele é um íon espectador. Muitas reações químicas, principalmente reações de oxirredução, não precisa representar os íons espectadores. Então eu coloquei aqui, a adição de zinco metálico ao ácido clorídrico leva à ocorrência de uma reação de oxirredução. O zinco metálico é oxidado, perde elétrons, o NOx aumenta, se transformando em zinco 2+, e o H+ aquoso, presente na solução de ácido clorídrico, é reduzido, ganha elétrons, o NOx diminui, produzindo gás hidrogênio. Essa reação libera gás hidrogênio, que pode ser evidenciada por um intenso borbulhamento, aqui um borbulhamento vigoroso da solução, e ela é bastante exotérmica, há um aumento na temperatura da solução. Em uma reação de oxirredução, a oxidação e a redução sempre ocorrem simultaneamente. Se um elemento perdeu elétrons, um outro elemento, um cátion, por exemplo, deve ter recebido esses elétrons. Por isso que a gente diz que em uma reação de oxirredução, a gente costuma dividir a reação em duas semi-reações. A semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Sendo que o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos. Se na semi-reação de oxirredução um elemento perdeu 3 elétrons, na semi-reação de redução, 3 elétrons também deverão ser ganhos por um cátion ou por algum outro elemento, ok? De forma que, quando nós estivermos fazendo balanceamento de reações de oxirredução, nós teremos que obrigatoriamente igualar o número de elétrons perdidos e ganhos. Isso é muito importante. Outra coisa importante para essas semi-reações de oxirredução e para semi-reações de oxidação e de redução serem espontâneas, é que quando uma reação se oxida, ela provoca a redução. Quando um elemento se oxida, ele provoca a redução de um outro elemento. Por isso que quem sofre oxidação, a gente diz que é um agente redutor. Porque se ele perde elétrons, se oxida, ele doa esses elétrons para outro elemento que vai se reduzir. Então ele sofreu oxidação e provocou redução. Ele é um agente redutor. Sempre quem se oxida é um agente redutor. Do mesmo jeito, quem ganha elétrons, que se reduz, provocou a perda de elétrons por parte de um outro elemento. Então, quem sofre redução, provoca oxidação. Por isso que a gente diz que quem sofre redução é o agente oxidante. Isso é muito importante. Quem se oxida, provoca redução. É o agente redutor ou simplesmente redutor. Às vezes essa palavra agente, ela é omitida. Então, quem sofre oxidação é o agente redutor ou simplesmente redutor. O inverso é contrário.
desculpem, o inverso é verdadeiro. Quem sofre redução provoca a oxidação. Então, quem sofre redução é o agente oxidante ou simplesmente oxidante. Repito, a palavra agente muitas vezes é omitida. Então, vamos confirmar isso. Agente oxidante ou simplesmente oxidante é a substância que torna possível que uma outra substância seja oxidada. Se ele provoca a oxidação, é porque ele ganha elétrons. Quem provoca a oxidação é um agente oxidante. Quem é o agente oxidante? É quem sofre redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Do mesmo jeito, o agente redutor ou simplesmente redutor é uma substância que fornece elétrons, fazendo assim com que a outra substância seja reduzida. Se ele provoca redução, é porque ele mesmo sofre oxidação. Como eu disse, o agente oxidante, se ele provoca oxidação, é porque ele se reduz. O agente redutor, se ele provoca redução, é porque ele se oxida. Então, aquilo que eu falei, quem se oxida, provoca redução. Por isso que é o agente redutor. Quem se reduz, provoca oxidação. Por isso que é o agente oxidante. Então, é muito comum em reações de oxirredução nós dividirmos a reação em duas semi-reações, para que fique bem evidenciado quem é que está se oxidando, quem é que está se reduzindo, e qual é o número de elétrons perdidos, qual é o número de elétrons ganhos, que se não estiverem iguais, nós vamos ter que multiplicar essas duas semi-reações por algum número, para que finalmente o número de elétrons perdidos e ganhos sejam iguais. Nós voltaremos já já com a segunda parte do nosso módulo 7 de pilhas, eletroquímica pilhas, estudando o último método do nosso curso de balanceamento de reações, que é o balanceamento pelo método de do íon elétron. Lá no nosso módulo de química geral, de reações inorgânicas, eu ensino balanceamento de reações pelo método das tentativas e pelo método da variação do NOx, ou seja, pelo método da oxirredução. E também chego a falar do método algébrico. Aqui nós vamos estudar um método que eu considero o método mais sofisticado para balancear reações de oxirredução, que é o método do íon elétron. É um método que quando você aprende, você fica em condições agora de balancear qualquer reação de oxirredução e em provas de nível mais alto, quando cair, facilmente você vai saber balancear a reação. Isso daqui a pouco, na parte 2 de pilhas.